Olá, sou Fernanda Iquedo, este é o Porquê Cultura e hoje nós vamos falar sobre cultura e arte, como sempre, mas para que a gente possa ter cultura e arte, a gente precisa de direitos e participação popular. Então eu estou aqui com dois cientistas sociais, Amanda Mancuso e Matheus Henrique, que vão trazer para a gente o que eles andam pesquisando e a gente vai falar também de um lançamento que vai acontecer agora dia 27 no Sesc, às 19 horas, que é um livro Pensar e Repensar Sorocaba. E os dois, na verdade eu também, estamos inseridos nesse livro com artigos refletindo sobre isso, sobre insurgências e sobre a conquista de direitos. Obrigada pela participação aqui, por você ter vindo, Amanda. Eu que agradeço o convite, Fernanda, e mais ainda o convite de poder ter escrito o artigo com você. Muito legal. A Amanda que é parceira na escrita do artigo e de outras escritas. E eu tô com o Matheus Henrique também. Obrigada, Matheus. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar aqui com a Amanda, porque eu vou apresentar um pouquinho de cada um, depois vocês se apresentam mais, né? A gente vai conversando e vai fazendo também os links aqui entre as pesquisas que vocês trazem. A Amanda, ela é formada, graduada e também fez mestrado e doutorado em Ciências Sociais na UFSCar, no campus São Carlos, e a sua temática é militar, né? Como que você começou a fazer essas pesquisas? Por que te chamou a atenção? É engraçado, né, a gente olhar para trás para responder esse tipo de pergunta, né? Porque onde é que está essa origem de interesse, né? E como a questão é cultura, e eu sou uma criança da década de 80, essas minhas memórias de despertar interesse estão muito ligadas à televisão, que era o meio de comunicação principal naquela época, né? Então, eu tenho 3 momentos muito marcantes, assim, que eu olho para trás e eu falo, aqui me despertou o interesse, e eles estão muito ligados à televisão. Então, quando eu era criança, assistia com a minha mãe nos domingos na TV Cultura, passavam trechos, tinha um programa que passavam trechos dos festivais da Record e da Cultura. Então, aquela coisa das músicas, Chico Buarque, Caetano, todo aquele... Aquela cultura, as músicas, né? Mesmo o sentimento que estava envolvido ali no meio, a coisa da contestação. Então, a gente assistia junto e minha mãe contava um pouco das coisas, né? Aí, depois, um pouquinho mais para frente, em 90, quando teve a Guerra do Golfo, eu lembro de estar assistindo televisão e entrar aquelas imagens, né? Que os eram... mísseis. Os mísseis passando, então, eram aquelas imagens escuras e os mísseis passando, aquela imagenzinha verde, né? De laser, aquilo tudo era muito novo. Você não tinha imagens de guerra assim, né? E aquilo me chamou muita atenção e eu sempre fiquei com isso na cabeça. Aí, anos depois, na época do impeachment do Collor, estava passando também na televisão o Anos Rebeldes. E eu ficava acordada até tarde para assistir junto com a minha mãe. E era, assim, uma coisa que me fascinava, pensar na ditadura e naquele movimento de resistência, né? A coisa imersa na cultura daquele momento, o envolvimento das pessoas para lutar por alguma coisa. Isso sempre ficou muito na minha cabeça, né? E aí, quando você vai ouvindo as histórias de família, o meu avô foi presidente do Sindicato da Indústria de Alimentos em Rio Claro, década de 60, ali, na época do regime militar, né? E era um trabalho que ele fazia voluntário. Então, ele trabalhava de segunda a sábado, numa padaria. No domingo, ele complementava a renda trabalhando num supermercado. E à tarde, então, ele era padeiro, ele entrava, tipo, 4, 5 da manhã, ficava até meio-dia, voltava, dormia e ia para o sindicato, voluntário. Então, são coisas que eu acho que a gente vai aprendendo, né, sem aprender. Não é uma coisa que a gente aprende sentado na escola, as coisas que a gente vai absorvendo do mundo. E, de alguma maneira, a nossa mente, né, os nossos sentimentos vão fazendo essas conexões. Eu acho que eu só fui ter essa dimensão quando eu já estava na faculdade e encontrei um professor que pesquisava assuntos militares. Era 98 e o AI-5 estava comemorando 30 anos. Então, estavam sendo lançados livros, estava saindo muita coisa naquele momento. Eu falei, pai, eu acho que eu quero ir por esse caminho. E aí eu segui, então, uma iniciação, depois mestrado, doutorado, tudo nessa área. E
Quando a gente está lá dentro, né, os caminhos que a gente vai percorrendo são outros. Então, não fui seguindo aí para sair especificamente da ditadura para estudar história militar num aspecto mais amplo, mas sempre que eu tento puxar essas memórias, são essas coisas de que, embora eu não venha de uma família... Como é que você vai estudar Forças Armadas, né, se eu não venho de uma família militar? Mas é isso, de estar envolvido num ambiente que, de alguma maneira, essas coisas eram discutidas, elas estavam ali no meio, né? Então, quando eu puxo essas memórias, eu volto lá para trás, assim, para identificar e conectar com o meio de comunicação de massa, com a forma como a informação chega dentro da nossa casa, né? Que era prioritariamente via televisão. Então, um pouquinho é esse o panorama de como é que eu cheguei aqui. É legal. E é legal você ter citado essas questões dos festivais, né? Por causa das censuras que tinham e os músicos e outros artistas, né, no teatro também, tinham que tentar burlar a censura. E isso tem tudo a ver, né, com o que a gente fala de como que você vai ter cultura e arte se você não tiver o acesso. Ou seja, esses tipos de ditadura, esses tipos de censuras que são promovidos por governos autoritários, né? Eles bloqueiam o acesso. Não há democracia para acessar a cultura. E imagina uma diversidade, né? E aí, no caso, não bate do mesmo jeito para o movimento para quem é pessoa negra, né, Matheus? E aí eu queria falar da sua pesquisa também, porque você se envolve com essa questão um pouco da ditadura também, né? Mas você vai lá desde o tempo da escravidão, né? Então, suas pesquisas... o Matheus, ele está fazendo o mestrado em Ciências Sociais na USP e trabalha a Coalizão Negra por Direitos, né? Então, como que você faz essa análise histórica de uma exclusão, né? E por governos autoritários, por uma sociedade autoritária, né? Não, eu acho que isso é uma questão bem ampla, né? Eu acho que quando a gente olha para a resistência negra no Brasil... Primeiro que a gente observa que, acho que nesse texto talvez eu não coloque isso, mas no meu mestrado eu começo o texto falando isso através de uma citação do Milton, do MNU, né, do Movimento Negro Unificado, que uma vez ele falou e ficou na minha cabeça, que desde que o primeiro negro pisou em solo brasileiro, há resistência, né? Então, a gente pensar que a resistência, ela sempre existiu, desde que a primeira pessoa o cativo foi colocado aqui à força, mas eu acho que ela atravessa sempre alguns momentos históricos, né? E é muito interessante como grande parte dos momentos históricos do Brasil, eles também estão relacionados à questão racial, né? Então, o início da República Velha está muito relacionado ao fim da escravidão, né? E ao fim daquele sistema e a necessidade de criar um novo sistema. E a ditadura não só organiza e afeta todas as áreas da sociedade, mas também reorganiza o movimento negro brasileiro, né? O movimento negro dos anos 80, ele surge, o contemporâneo que a gente chama, justamente no MNU, surge justamente da resposta à ditadura, né? Então, desse contexto, aí quando as coisas começam a abrir um pouco, as pessoas se organizam e trazem essa reivindicação. E hoje a gente vê, aí chega na Coalizão Negra por Direitos, pós-Bolsonaro, né? A coalizão ela surge em 2019, como resposta ao bolsonarismo. Então, não é um momento de ditadura, mas é um momento de fechamento do regime, né? Então, de uma mudança histórica, inclusive, que é o bolsonarismo, né? Então, eu vejo que o movimento negro, em diferentes momentos da história, ele sempre se organizou para dar respostas aos contextos. Muito fora, muito na margem, porque eu acho que esse é um sentimento que, às vezes, a gente observa, né? O sentimento de exclusão por parte dos militantes em relação à esquerda, aos partidos tradicionais. Mas sempre também atuando em coletivo junto com esse pessoal, né? E eu então vejo que esse sentimento de exclusão, ele dialoga muito com isso que você estava falando, né, mano? Porque ele tem muito a ver com os contextos históricos, né? E como eles influenciam justamente nas transformações, nas ideias novas, assim, né? Acho que o movimento negro traz muito isso para mim, assim. É uma tecnologia muito rica, porque o movimento negro não é só ir na rua, é cultura, é arte, todas as organizações do movimento negro, elas dialogam com diferentes áreas e elas nunca estão excluídas num processo mais geral. Eles sempre estão olhando para um processo cultural, estrutural maior, nacional, internacional, e sempre também tentando dar as próprias respostas àquilo, mas também conectando com os outros movimentos, assim. Então, é muito, pra mim... Você citou o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, e ele é um marco, né, na história dessa resistência negra. E ali no Teatro Municipal de São Paulo, né? O ato ali é um marco também contra a ditadura, né? Isso. Cultura, né? Novamente, né? Sim, espaço totalmente. do teatro, né? E entrando nessa questão também cultural, você pega
como que não sei se apenas são preconceitos, vai muito além de um preconceito, mas é um sistema estruturado, né? De preconceito. E você aborda os bailes funks. Como que é o título do seu artigo no livro do Pensar e Repensar Sorocaba, da editora Cobili? Dos primeiros escravizados aos bailes funks, a resistência negra em Sorocaba, São Paulo. Isso aqui é uma pegadinha, tá, gente? Ela me pegou aqui que agora... As lutas de resistência, esqueci a luta. Então fala de novo, qual que é o título aí? Dos primeiros escravizados aos bailes funks. As lutas e resistências do movimento negro em Sorocaba. Isso aí. Agora sim. Ó, tem pegadinha pra você também, porque é o nosso artigo, mas eu não lembro do título. Não, eu tô com a cola. É isso. E aí, essas resistências nas periferias, né? Sim. Eu comecei a estudar os bailes funks, os rolezinhos, em 2017. Fiz iniciações científicas nessa área. E naquele momento, você tinha perguntado pra Amanda, né, de onde veio, né, o porquê das coisas, né? Naquele momento, eu sou uma pessoa que sai do baile funk, do rolezinho, e entra na faculdade, né? E aí, eu queria muito poder falar sobre aquilo, porque eu via que ninguém falava sobre aquilo, e porque eu olhava aquilo, e naquele momento eu também estava aprendendo as coisas na faculdade, e ficava, nossa, isso aqui é luta, isso aqui é resistência, isso aqui é movimento social, isso aqui tem todos os elementos de movimento social. Mas eu olhava para a grade e para a literatura de movimentos sociais e não falava nada sobre aquilo, era só trabalhadores do campo, movimentos urbanos, os tradicionais, né? E eu falava, não, a gente precisa falar sobre isso. Dentro de um contexto também, acho que maior, que onde a população negra entra na universidade, os debates raciais estão mais presentes, né? Então, a gente sente a necessidade em falar e ser visto. E aí, eu escrevo sobre isso, eu acompanhei alguns bailes aqui de Sorocaba, o do Paineiras, que é um bem tradicional, que sempre dá conflito com a polícia. Sempre. Era um tempo, os anos anteriores aí, muito tempo atrás, acho, bem no começo mesmo. Tava sempre nos jornais. Né? Pra você ter noção, aqui em Sorocaba a gente tem a Operação Pancadão. Uma operação da Polícia Militar, com a rota, com todo mundo, pra coibir os bailes funks, com diálogo lá na capital, porque lá também tem muitos bailes, né? É algo que movimenta a polícia de Sorocaba, assim, os bailes funks. Mas era isso, o Paineiras, o do Habiteto também, que é bem tradicional, o que tinha perto de casa que eu morava na época na Vila Angélica, ali na Zona Norte, o baile da Vila Helena, que ficava ali atrás, né? E eu fui pesquisando os rolezinhos no centro, que tinham no Campolim também. Na época, os bailes do Campolim, assim, os rolezinhos, eles reuniam... Nossa, gente, sério, uma vez eu fui fazer um trabalho de etnografia. Nossa, juro pra vocês, tinha, não sei, vou chutar, 300 pessoas no bar do Campolim, assim, juro pra vocês. E esse estranhamento, né, da pessoa da Zona Sul com o pessoal que tá ocupando o espaço, que é de direito, porque a cidade, né, aí a gente sempre comenta aqui também sobre o direito à cidade, né? Mas aqueles olhares, tipo, da onde vem esse povo? E conversando com os meninos, as meninas, todo mundo falava isso. A experiência tem a ver também com sair da Zona Norte, do extremo norte, e ir para a Zona Sul. Então, é uma viagem mesmo, assim, sabe? É um deslocamento da sua casa, da sua realidade para um outro espaço, só para curtir, para se encontrar. E nesses trabalhos de campo, várias vezes a polícia chegava lá de cavalaria e expulsava o pessoal, assim, e espalhava o pessoal pelo bairro. Então, eu fui pesquisando isso, e acho que isso que, inclusive, que fez o pessoal da editora me conhecer, né? Porque eu tenho esses textos não publicados, mas eles estão aí na internet. E aí eles pediram para fazer essa relação, né? Então, pensar toda essa resistência conectando com o passado, e aí eu fui lá na escravidão, né? Nesse contexto de pensar que tudo está conectado justamente na ideia de que são corpos e pessoas que querem ser livres no limite e que são impedidas pelo Estado, pela estrutura racista. E aí eu faço essa conexão, né? Pensando nessa minha trajetória de pesquisador, as coisas que eu publiquei, mas também olhando de uma forma mais ampla esse processo. E você sabe que, assim, esse período eu estava dando aula já, né? E dando disciplinas de cultura brasileira contemporânea. A dificuldade que as pessoas têm de entender o movimento, os bailes funks, os rolezinhos como movimento de cultura. Porque a gente fazia essas discussões em sala de aula e sempre vinha a coisa da diminuição do funk. Isso nem é cultura. Isso nem é cultura. Né? Sendo que todo mundo ouve um pouco, né? É muito louco isso. Você pensar que aquilo que é da periferia, aquilo que é de classes populares, não é ligado com uma cultura. Então, tem essa coisa elitizada ainda de se pensar a cultura como erudição. Né? Aquela coisa bem da cultura de massa mesmo, você pensar a cultura como erudição e não como expressão.
né? Expressão de pensamentos, de modo de viver, de visões de mundo, e que estão conectadas com contextos históricos. Então, se você vive um contexto de exclusão e o shopping não é aquele espaço, como é que a gente resiste a isso? A gente vai fazer o rolezinho no shopping, né? Então, era muito louco isso. Você tá na sala de aula com molecada e os discursos permanecendo os mesmos. Isso não é cultura. Exatamente. É como se fosse assim, eles estão sendo influenciados por uma música que é de uma indústria, ou seja, de alguma forma querer desclassificar, né? Sim, sim. E aí, eu acho que tem muito a ver também com esse olhar do impedimento, né? Então, que faça isso, mas faça lá longe, né? Porque eu acho que o legal do rolezinho, pra mim, tinha essa ideia de resistência também, no sentido justamente do deslocamento. Então, uma coisa é o baile funk localizado, outra coisa é você estar num espaço de poder, que é o shopping, que envolve dinheiro, etc., e estar lá, né? E o mais louco é que só estar já é um sinônimo de chocar, né? De perigo, de conflito. Porque esse espaço não lhe pertence. Não lhe pertence, exatamente. Né? Então, se a gente pensar ocupação de espaços públicos, né, que deveriam ser os espaços de segurança, porque quanto mais você tem espaço público ocupado, mais você tem um ambiente seguro, é assim, não, isso aqui não é para vocês. O parque não pertence a vocês, né? Imagina, como se fosse restrito aos grupos que estão ali, né? Mas isso é um pensamento, Amanda, assim, dessa estrutura autoritária que vai se formando por conta desses governos autoritários? De onde que surgem essas determinações? Isso dá para assim falar que é por conta de uma ideologia elitista mesmo que vai determinando os quadradinhos? Eu acho que os próprios regimes autoritários, se a gente pensar o caso brasileiro, eles são expressões desse amálgama social que é elitista, que é autoritário, que é violento. Que, embora o brasileiro não se enxergue como autoritário, se ache um povo extremamente acolhedor, né? São nessas nuances que a gente enxerga o quanto nós somos autoritários. Se você pegar pesquisas, né? Tem uma que é bastante conhecida, que é a Cabeça do Brasileiro, né? Eu não vou lembrar o nome do autor agora, daqui a pouco vem, mas em que ele trabalha isso através de entrevistas com as pessoas no Brasil inteiro, ele vai mapeando. Então, por exemplo, com questões simples, quem você confia mais para ser o seu chefe? E aí ele coloca pessoas, se é uma mulher, se é um homem negro. É assim, você vai identificando essas estruturas nos discursos. Então, aquela coisa, eu não sou preconceituoso. Mas... Não sou racista, né? Eu não sou racista. Eu prefiro um homem negro, um homem branco no comando. Então, quando você vai mapeando essas coisas de confiabilidade... Então, esse autoritarismo e essa violência que está embutida na gente, ela vai aparecendo. Então, eu entendo que essas expressões autoritárias, tanto no regime militar, quando a gente chega no bolsonarismo, elas são expressões de uma coisa social, né? De uma parte da cultura brasileira, mas que está aí. Da escravidão, né? Então, o Brasil começou... Que formatou, né? Foram mais de 300 anos de escravidão e que a gente tem dificuldade de olhar para trás e falar, isso foi violento, né? Então, tá permeado. Então, sempre que há uma brecha, parece que essas coisas retornam. Sim, sai do buraco, né? Então, aquela coisa, é um bueiro que abre... e sai dali, né? Então, como é que a gente fecha esse bueiro? Não é simplesmente tampar, mas é a gente tirar aquela sujeira que está ali. Se a gente não olha de frente para isso e fala, olha, isso aconteceu, as coisas foram assim, né? A gente vai ter sempre esses discursos de apaziguamento ou de tentativa de redução do que foi de fato, né? A dita branda. Quantas vezes a gente não ouviu essa expressão para falar dita branda? Porque a gente não teve... 30 mil mortos, como países do nosso entorno, Chile, Argentina, né? Números muito expressivos, porque aqui a gente tem um número de, sei lá, mais de 400, mas que ainda permanecem desaparecidos, né? É um número pequeno, então, quer dizer, o fato de ter sido um número pequeno de pessoas que foram atingidas, né? Como é que a gente menciona isso? São vidas da mesma forma. Então, eu entendo que, assim, são as expressões que aparecem nesses momentos. E é importante a gente olhar de frente, a gente tem que olhar para a escravidão e ver tudo que dela permanece vivo, porque está vivo. Se ela volta, é porque ela está ali, né, resistindo também à existência.
E olhar para trás, olhar para a ditadura, falar, foi uma ditadura, foi um movimento repressivo, matou gente. Ah, mas os guerrilheiros. Não, é uma desproporção de força, né? Você tinha uma força de Estado, forças armadas contra, se pegar a guerrilha do Araguaia, eram 69 militantes, né? Então, contra 5.000 homens vinculados às forças de repressão. Então, como é que a gente olha para isso, esse olhar de frente, esse reconhecer, entender, para poder chegar em algum momento em que a gente possa superar isso. Mas quando a gente vai só tampando, o bueiro abre, a gente só fecha, né? É preciso limpar. Senão essa enchente vem, né? Numa enchente Traz de novo. E volta. Isso é uma comparação boa, boa né? Comparação, boa mesmo, E aí eu fico pensando assim no protagonismo da juventude. E aí o nosso artigo no livro, né? Faísca. Ó o título, ó a pegadinha de novo. Agora, o título... Faísca ou Juventude em Movimento, do beijo à liberdade política. Do beijo, porque parte da noite do beijo, né? Na década de... no começo de 80... 82? 81. Ixi, olha. Não, 81, 7 de fevereiro de 81, pré-carnaval. E aí tem um livro, né, do Carlos Batistella, que fala sobre a Noite do Beijo, que ele era um dos fundadores, né, na verdade, não fundadores, mas organizadores do movimento da Noite do Beijo, em praça pública, que reuniu milhares de pessoas, assim, falam até de 5.000 pessoas em Sorocaba, não imagina? Ainda, era ditadura ainda. Mas, assim, organizado por jovens. Aí tem essa militância estudantil, que é tão importante, né? E em vários momentos da história do Brasil a gente percebe. A Noite do Beijo em Sorocaba, a ocupação das escolas em 2016, né? 2015 e 2016, a virada ali. Então, imagina, os jovens do Movimento Negro Unificado também, né? Ali na ditadura. Tem essa faísca que acende na juventude e pode ser muito transformador, né, Matheus? Sim, com certeza. Você falou a gente tá falando dos rolezinhos, né? 2013, então... os rolezinhos totalmente dialogando também com Jornadas de Junho também, muito liderado pelos jovens, né? Assim, eu acho que esse sentimento tem muito a ver com uma questão geracional também, assim, né? Porque eu acho que a juventude olha pro passado, tenta se encontrar, às vezes não se encontra, e tenta pensar alternativas para o futuro. Afinal de contas, também é a vida delas ali, o futuro, né? Eu acho que esse sentimento vem muito a partir daí, né? Porque a gente vive esses momentos sempre eu acho, em diálogos, né? Diálogo entre juventude e quem já tá lá, né? Sempre é isso, esse conflito, mas também esse diálogo. E eu não sei, eu acho que a juventude traz muito essa faísca. Eu gostei muito do título de vocês, viu? Empolgante, né? Dá uma energia. Então, mas você sabe que o Batistella, no livro, e as reportagens, quando vão retomar a Noite do Beijo, né? Que o ano passado teve o bloco de carnaval. Sim, depois. O depois, que retomou isso, né? Então, como faz parte da memória sorocabana, ele vira e mexe e volta em algum momento, né? E todas as reportagens sempre falam que aquele movimento se alastrou como um rastilho de pólvora. Então, eu acho que essa ideia da faísca é assim. A molecada aqui também, em 2015, 2016, Sorocaba foi um movimento grande de ocupação de escolas. Foi uma referência. Foram muitas escolas ocupadas. Então, eu acho que tem essa coisa da juventude de você precisa dar uma faísca. As coisas, às vezes, ficam adormecidas, né? Mas, assim, aquela faísquinha que... né, da ignição ali. E a juventude tem um gás também, de fato, né? Relacionando com faísca e afins. Tem gás, Tem gás, né? Tipo, tem uma energia, de fato, de fazer as coisas. Acho que também aquele sentimento do nada a perder um pouco, assim, sabe? Que esse é o momento, sabe? Eu, quando eu militava, fazia essas coisas, eu tinha muito sentimento. Olha, é agora ou não é? Que tem a ver com juventude e maturidade também. Mas aí, falando de movimento também, né? A sua militância, você é um educador popular, né? Envolvido também em cursinho popular. Sim. E também nessa educação antirracista. Sim. Que tem a ver com essa participação popular, porque não tem como você dissociar uma coisa da outra, né? Tem que dar uma educação antirracista, uma educação cidadã, para a participação popular, para essa... espalhada, né? De aí acessar os direitos, acessar a cidade, né? Como que está agora a sua trajetória nesse sentido de formação? Que a Amanda é professora universitária, né? Ensino superior, você dá aula na FATEC, né? Hoje eu estou na FATEC. E aí você também é professor, educador, Sim. né? Eu dei muito tempo... Estive na educação popular. Estou no terceiro setor, na educação também, com educação cidadã. Trabalhando com formação, já trabalhei muito com criação de materiais de educação antirracista.
dialogando com isso que você falou, né? Da perspectiva de como a cidadania, de como a educação popular tem que ter a questão racial, né? Não é nenhuma coisa ou outra, é tudo junto, assim, né? Associado. Eu acho muito legal, porque é bem clichê, mas a educação ela é realmente a base de tudo, um pouco, assim, sabe? Eu acho que faz muita diferença o acesso à informação. E a gente vive uma era com muita informação, mas talvez com pouca qualidade, né, da informação, por conta das redes sociais, etc. Então, eu acho que, por um lado, a juventude, eu vejo pelos meus amigos professores, pela minha experiência em sala e pelo meu trabalho, por exemplo, que se refere à questão racial, um acesso e um debate muito mais profundo que eu tinha na idade deles, sabe? Debates, assim, que eu fui descobrir na faculdade, por conta da internet. Mas quando a gente debate profundamente, tem um pouco... É meio raso em algum lugar, porque chega no limite de 240 caracteres do Twitter, né? Então, esses são os desafios, assim. Então, a gente tem... mas é muito legal porque tem um gás, como a gente estava falando sobre isso, muito grande de trazer isso, de centralizar isso, de colocar a questão racial como centro, não como uma questão lateral. E como a educação ela passa muito por esse espaço. E eu acho também que tem uma coisa maior que traz esse debate de educação e questão racial, que é o efeito das cotas também, né? A gente vive uma era das pós-cotas, né? Que ela fez aniversário recentemente, que acho que impulsiona, né? Mais professores negros nas escolas, trazendo esse debate, mais profissionais negros em todas as áreas, questionando. Então, é como se a gente conseguisse agora, em algum grau, racializar tudo, né? Então, a engenharia vai ser racializada, a economia vai ser racializada. E a juventude, que não é boba nem nada, tá ligada nas coisas, ela tá pensando também, né? Então, ela traz a sua experiência de vida, que eu acho que é muito importante, encontra alguém que encaminha isso, que dialoga com isso, e tenta fazer, eu acho que na educação, em outros espaços, um local justamente de transformação, né? De mudança. Então, assim, eu acho que a educação, ela tá muito relacionada com isso no sentido do que ela é mais, assim, tem, na minha opinião, de importante, que é justamente ser a base, o estudo, o espaço de formação, de reflexão. Se não é na escola, onde a gente vai ter acesso a esses debates, muitas vezes, né? Então... É interessante, assim, eu tô pensando aqui, né? E pensando que interessante ouvir de você, como professor, que está ligado com a juventude, que a juventude está acesa, que está aí, sim, fazendo debates que antes você mesmo não fazia nessa idade. Isso é muito interessante e empolgante, né? Porque eu fico pensando assim, a Amanda é mãe, né? Também. A gente fica pensando, porque eu tenho muito acesso a essas questões de como que as telas são prejudiciais, e eu tenho uma preocupação gigantesca com isso, né? Eu observo muitos jovens também, assim, que são realmente viciados e que perdem o tempo da vida, passa muito, assim, sem eles perceberem. Então, eu fico pensando assim, mas essa juventude está tapada de alguma forma, não observando, não lendo o mundo, como diz Paulo Freire, né? Como queria Paulo Freire. Falta leitura de mundo. Aí você vem falando assim, não, eles estão trazendo alguns debates assim rasos em alguns momentos, mas temas importantes a serem discutidos. Então, assim, não é também nem tão lá, nem tão cá, né, Amanda? Você está lendo Hart? A Geração Ansiosa. Vou ler, não já, leia. já... Não, se você sério? já tá assim, não leia. Porque assim... Eu vou ficar ansiosa. Fica ansiosa, você falar. Porque eu tô acompanhando tudo dos artigos publicados sobre esse livro, que tá bombando, que é da Companhia das Letras, né? Você vai ficar mais ansiosa. Então, espera um tempo pra ler. Eu não comprei na pré-venda ainda, tô dando um tempo, Eu vejo isso na sala de aula. Então, por exemplo, essa questão... As discussões feministas, né, as questões de gênero, eu não tive isso, né? É uma coisa que talvez a gente traga, né, um pouco nesse imaginário, mas essa coisa mais organizada que a gente vê hoje. Então, eu acho que, num certo sentido, né, as redes sociais, vamos tirar de telas, mas as redes sociais, elas têm uma função, porque elas promovem esse primeiro acesso. Né? Então, as meninas vêm muito mais informadas sobre as questões de gênero, as violências que a gente está exposta, aos papéis, né? A coisa da economia do cuidado, então, que isso é um papel que foi destinado às mulheres. Então, essa indagação, essa primeira indagação, ela é importante e eu acho que as redes sociais ajudam nisso. Mas eu sinto a mesma coisa que o Matheus falou, de uma falta de aprofundamento. E mais do que a falta de aprofundamento, eu acho que a gente tem uma coisa que aí vem das telas, que se une, porque como a informação é muito rápida, esse tempo de sentar e sair do slogan, né, do título,
para vamos ver o que de fato isso significa. Dialogar com outras coisas, né? Eu sinto um pouco de falha nisso, assim, né? Essa lacuna. E eu percebo muito que tem uma parcela dessa juventude que, por outro lado, sabe? Ai, fala tanto disso que eu estou um pouco cansado. Então, uma falta de perspectiva também do que eu vou fazer com isso. As coisas vão mudar de fato? Então, eu, às vezes, vejo, assim, uma coisa de... Do mesmo jeito que a gente fica amigo das pessoas na rede social a falta da interação face a face, que a gente tem que trabalhar os discursos, tem que trabalhar o argumento, a própria forma do diálogo, porque aqui eu venho, xingo todo mundo, e se eu não quiser mais ouvir, eu bloqueio. Né? Então, se eu não quero mais ouvir o que você fala, né, deixa para lá. Nas interações face a face, a gente não tem isso. Então, eu sinto, em alguns momentos, uma desmotivação para o diálogo. Se você não pensa como eu, né, e que projeto eu tenho para o meu futuro, né? As coisas são muito imediatistas. Então, vejo potencialidades. Eu acho que a geração da minha filha, por exemplo, vai vir muito mais letrada em feminismo, em questões de gênero, do que eu vim. Eu costumo brincar, falando assim, se vocês me acham uma feminista chata, espera a minha filha crescer, né? Porque aí vocês vão ver o bicho pegar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa potencialidade, se ela não for bem trabalhada, eu tenho medo de que as coisas parem aí, na superfície, e não avancem, sabe? Você já viu aquele dado de que, na verdade, os jovens estão se tornando mais conservadores? Sim. Olha, eu não tinha visto isso. Tem esse dado fantástico, uma pesquisa, não vou lembrar se ela é inglesa, mas é uma pesquisa, uma amostragem muito grande. Assim. Mas aí a faísca não vai acender pro lado da transformação social no sentido de acesso a direitos. Não, é para conservadorismo, assim, né? porque tem nesse lugar desse cansaço, especialmente os mais novos, aí é um público de 16 anos, assim, mais ou menos a pesquisa, de vários países, aí ela faz algumas observações. As mulheres são mais progressistas que os homens, em geral, dessa nova geração, os homens, mas todos os dois grupos estão ficando mais conservadores, e aí quando eles são perguntados sobre algumas questões, eles trazem opiniões conservadoras. Claro, a pesquisa pega muito o pessoal da Europa, então eles estão olhando para a questão da imigração, então eles estão com medo, no limite, né? Questão do emprego, é aquilo que a gente estava falando antes, do pós-Covid, né? Uma era também da segurança social, da seguridade social, do desemprego, da inteligência artificial. Então, é um futuro ameaçado, de fato, né? Então, acho que essa juventude, acho que ela também está dialogando com isso, assim, um futuro sem esperança, né? Mas, em relação a essas questões de identidades, ela está se tornando mais conservadora, assim. Então, a gente... E são muitas coisas, né? Tem desde o feminismo sendo questionado ou sendo colocado assim, não é para ser tão feminista, a gente tem que ter um pouco, valorizar algumas... Um pouco mais neoliberal. Isso, mas também isso. Eu acho que esse é o grande... Se a gente está falando, né? Vamos pensar que são personagens, né? O movimento negro, o feminismo. A gente tem o cenário... É um cenário neoliberal. Então, eu acho que o cansaço vem disso também, porque a gente já tem que lutar tanto para sobreviver. Ainda você está imerso num discurso de prosperidade, de você conquistar as coisas pelo seu esforço. Poxa, a gente olha quanto que a gente já não está cansado, tanto de coisa que a gente tem que fazer. Então, se a gente não olha para essa perspectiva de desigualdade dentro de um contexto neoliberal que fala para gente, que tenta apagar essas diferenças e fala que é só você acordar mais cedo, você acorda às 5 da manhã, as chances são iguais para todo mundo, né? Se você não chegou lá é porque você não fez esforço suficiente. Poxa vida, olha o tanto de esforço que a gente faz, né? Exato. Então, eu vejo assim que se a gente não enxerga esse cenário mais profundo, o discurso identitário, na forma como ele aparece muitas vezes na rede social, ele pode apagar isso e deixar mais uma responsabilidade para o indivíduo. Então, eu sou a única responsável por acabar com o machismo no mundo? Né? Eu sou o único responsável por carregar a bandeira negra do movimento negro. Então, isso é mais um esforço para o indivíduo, né? Então, a gente está tirando... O neoliberalismo tem essa característica, essa capacidade. E ele está diminuindo a radicalidade, na minha opinião, também, né? Ele está se transformando numa mercadoria. Então, você compra uma camisa, que sempre foi, mas cada vez mais, eu sinto, mas né? Assim, é isso. Então, sem radicalidade, só... O feminismo está na camiseta, né? Cor, tá nos símbolos, tá nos símbolos, né? que são do capitalismo. Né? Então, ele transmuta isso para mais uma responsabilidade do indivíduo. Tem aquela coisa de o chicotinho não está mais na mão do
do burguês, do proprietário, do industrial, né? Não tem mais essa figura. O chicotinho está na nossa mão, a gente fica ali se batendo, porque nós somos os responsáveis Aí perde pela o senso melhoria. coletivo, Sim. porque É isso. individualiza. E aí, Sim. quando perde o senso coletivo, não tem um movimento que possa ser frutífero mesmo para avançar nos direitos, né? Porque sou eu por mim. Aí não, porque aí, sim, você fica na culpa e não se junta. Uhum. E é isso que a juventude não pode perder, né? Esse caldo, né? De se juntar, de engrossar. E a vitória individual se torna uma vitória coletiva, entre aspas, né? Eu pensei muito numa expressão famosa no movimento negro, na cultura popular, no rap, que é o pretos no topo, né? Que é muito criticada, né? Ou a favela venceu também, que é muito criticada. Mas a favela é quem? É você que venceu, né? Você que quer vencer, mas você que venceu, mas e o resto? Pretos no topo, mas e os outros? E quem sustenta esse preto no topo, né? Então, volta esse negócio do individual, que se afasta de um coletivo, mas e traz na vitória individual supostamente uma vitória coletiva. Então, um negro rico quebrou o sistema. Mas não quebrou o sistema, sabe? O sistema, claro. Na verdade, é isso que o sistema queria, como diz os Racionais. É para falar que qualquer um pode. Ele justifica e mantém todo mundo no seu lugar. Mantém as coisas sim. como elas estão. Não se movem. É isso. E é interessante porque o sonho é importantíssimo para mover, né? Para se mover para frente. E aí a gente está falando de tantas coisas aqui que dá um podcast só para cada questão. Questão das telas e tecnologias, Nossa, né? total. Da juventude, questão... Então, e essa questão do sonho, que a gente falava muito antes, né? Nas pesquisas que a gente estuda, por exemplo, ditadura e resistências, tem a questão da utopia, dos movimentos, né? Das organizações que lutavam por essa utopia de ver no horizonte uma sociedade mais igualitária. Mas a importância do sonho é muito real. Se a gente fica bloqueado por conta de tecnologia, de muita tela, por conta desse discurso neoliberal que vai tudo combinando para que você se perca no individualismo, no ego, no egocentrismo, né? Você não tem um sonho coletivo, você não sonha também, assim, de respirar um ar mais agradável para todos, né? Você se perde só ali na minha luta. Eu vou trabalhar, vou conquistar o carro, vou conquistar isso, como se fosse, né, uma conquista, e não apenas consumismo. Não sai disso, né? E aí, eu queria que vocês comentassem, a gente está na reta final aqui do podcast, porque o livro é o Pensar e Repensar Sorocaba. A gente está falando de temas que são globais, atingem não só o Brasil, mas todo mundo. Mas como que é importante de ter esse contexto geral, essa noção histórica, social, para se pensar aqui o micro, né? A nossa sociedade. Quem começa? Eu posso começar, assim, porque o final do meu texto, eu acho que eu tento retomar o sonho. Ai, que legal. Porque eu acho que é importante sonhar. Porque, quando a gente fala de questões raciais, a gente fala muito de dor, né? É só sobre dor. Não só sobre dor, mas é muito sobre dor. É sempre uma resistência a alguma coisa. Então, alguém morreu, a gente vai lá e protesta. Alguém está sendo excluído, a gente vai lá e faz alguma coisa. Mas eu acho que a potência está justamente nas respostas que a gente dá, né? E eu acho que um dilema e um desafio nosso é construir sonho. Eu lembro que eu tentei terminar o texto trazendo essa memória essa perspectiva de continuidades e rupturas. Então, a gente tem continuidades que sempre são rompidas, mas elas continuam, elas se transformam, né? O fim não é o fim, né? Ele é um início de algo sempre, né? E, enfim, e aí eu lembro que eu tentei trazer isso porque eu também tenho pensado muito sobre isso. A gente vive uma era de cansaço, né? Era do cansaço, a era da ansiedade, né? E eu fico pensando muito nisso. Como a gente oferece saídas que, pelo menos, trazem a perspectiva do sonho de volta. Porque as pessoas não conseguem mais pensar em algo transformador e positivo, né? E aí, enfim, tentando responder a sua pergunta, assim, eu acho que, por exemplo, dialogando com o texto, o sonho, a continuidade, está justamente na nova geração, né? Que eu acho que ela traz um novo. E eu acho que o sonho também está num lugar da gente entender que as fases da história, os momentos da história, eles nunca são os mesmos, né? Então, a gente vive um momento da história onde esses elementos, esses debates que a gente está conversando aqui hoje, eles estão colocados diferente de outras eras. E isso é bem interessante, porque é com isso que a gente dialoga. Essas são as respostas, inclusive. Putz, o mundo tá acabando. Qual que é a resposta? É a luta coletiva. A gente consegue... Estamos falando nós três aqui. Diferente, talvez, em outros tempos, onde a saída eram outras. Sei lá, era socialismo, por exemplo. Sei lá, qualquer coisa, assim. E hoje a gente está construindo respostas para isso, né? Então,
no texto eu trago muito essa ideia da ruptura. A história do movimento negro, a população negra sempre tem rupturas, então as coisas vão, aí alguém vai lá e corta. Mas a gente sempre se organiza de novo. Então, o sonho para mim está justamente na possibilidade de continuar. E de que sempre foi isso um pouco. E esse é o movimento da história. É uma continuidade de rupturas e de novas possibilidades e do dia seguinte, sempre com a perspectiva de que é preciso mudar as coisas e é preciso transformar. Eu acho que e quando eu vejo o movimento negro é uma coisa extremamente coletiva. Não é uma pessoa, sempre foi coletivo. E sempre foram muitos coletivos, inclusive a Coalizão, a Frente Negra, que eu trago no texto. Ela é uma organização que traz várias outras organizações, às vezes de 3 pessoas, mas é uma organização. Então, eu, por exemplo, falando sobre o movimento negro, eu vejo que o movimento negro, a resposta a essa nossa realidade está justamente no que esses movimentos, essas organizações têm de mais características, que é a coletividade e a perspectiva de que, por mais que a gente seja interrompido nesse momento, a gente vai continuar, porque é o que sobra pra gente, a gente não pode parar, sabe? E que a nossa perspectiva de transformação é o que nos faz quem nós somos, de fato, assim, sabe? Então, eu olho para o movimento negro da cidade, da nossa história, e vejo que a gente tá um pouco na ponta da nossa língua, assim, é justamente o sonho, a coletividade, a resposta, assim, sabe? Que sempre foi. Então, a gente precisa continuar nesse caminho, assim. Perfeito. E eu acho que, assim, em cima do nosso artigo também, né, aí a gente está olhando para a juventude em vários momentos, é a ideia da faísca, né? Eles têm esse combustível. O que eu acho que a gente precisa, e também não dá para fugir de educação, é a gente manter esse combustível, né, circulando. Porque se a gente pensar que cada vez mais, e aí volto para a sua angústia, né, das telas, eu acho que a gente tem que passar por todo esse pensar a juventude, como coletivizar novamente, porque esse é um processo, né, o das redes sociais, que individualiza demais. Então, aquele movimento do brincar na infância, né, das interações face a face que a gente vai perdendo, porque cada vez mais, em busca de uma segurança, a gente coloca as crianças na tela e elas vão ficando sozinhas, como é que a gente chega nesse ponto coletivo? Né? Então, é preciso pensar nessa questão da ocupação dos espaços, a reocupação da escola não só como um espaço de carteira, mas que a escola seja um espaço de vivência coletiva, né? Então, tudo passa. Se a gente quer essa juventude ainda combustível para que essas faíscas retornem, a gente não tem como não passar por educação, porque é só através de educação que a gente vai mostrar, olha, a gente não quer voltar para aquele autoritarismo que a gente teve durante a ditadura militar, a gente não quer esse fascismo que a gente tem hoje né? Por que isso sempre volta? Então, é movimento de educação, de reconhecimento e, assim, o lembrar para nunca mais esquecer, que era, né, um mote da resistência durante a ditadura, isso tem que ser para absolutamente tudo. A gente tem que lembrar, não é para ficar jogando na cara que você, branco, é responsável pelo lugar que... Nós, individualmente, não somos, mas coletivamente nós somos, né? Então, como é que a gente tem que chamar as coisas para a responsabilidade coletiva? Mas é um movimento discursivo. A gente tem que agora entender como chegar nessas pessoas, nessa molecada, dando sentido para isso e tirando só da coisa. Ah, tá, entendi tudo, tá na minha camisa, feminista. Mas, né, como é que a gente ultrapassa isso? A memória, né? Eu pensei muito nisso, a memória. Na ditadura, o movimento negro é algo muito importante, né? E eu acho que a memória é o que traz essa conexão entre o passado com o presente para construir o futuro, né? Mas num mundo de tempo instantâneo, né, esse vínculo com a memória, ele vai ficando muito pontual. Frágil, né? Mas eu acho interessante, né? Porque a gente está num momento instantâneo, lutando contra esse momento instantâneo também, para resgatar as infâncias, por exemplo, que possam brincar livremente, que possam coletivamente criar jogos, criar possibilidades ali de uma infância saudável, para criar jovens saudáveis, né? Para chegarem nas salas de aula também, entenderem como espaço coletivo, como você colocou, não só um espaço de carteira, né? Mas aí que se acendam faíscas por conta de entender a realidade e querer mudar o que não está certo, né? Aí eu fico pensando assim, olha que sonho, né? Do Cícero e do Pedro, por exemplo, da editora Cobili, de lançarem um livro impresso, né? Em papel, discutindo tudo isso, né? Porque discute também
neste ano que Sorocaba fez aniversário e o livro está saindo aí próximo, né? Para repensar essas histórias, ou seja, eu acho que é muito bonito esse movimento de lançar um livro impresso, né, de trazer tantas pesquisas aqui. A gente está encerrando aqui neste programa de hoje um ciclo que eu vim entrevistando várias pesquisadoras e pesquisadores, né, que trabalharam com artigos no livro. Então, assim, desde a pré-história, né? Tipo, indígenas 6, 7 mil anos antes aqui em Sorocaba, habitando o espaço, né? Trazendo já os seus modos de vida. E aí, trazendo, nossa, várias perspectivas da história de Sorocaba. E todas elas têm essas questões das resistências. Né? Do aquilombar. Então, isso é muito importante. A gente precisa aquilombar, né? Ou seja, a gente precisa construir as coletividades. E é muito legal de ter ouvido vocês aqui hoje. Muito importante. E eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho, conhecer o Matheus e a gente estabelecer esses vínculos, né? Estreitar cada vez mais, porque a gente tem que juntar com quem está pensando parecido com a gente para poder fortalecer qualquer movimento coletivo, né? Coletivo é gente, tem jeito. Eu fico muito feliz porque, como sorocabano, e eu comecei pesquisando Sorocaba porque eu sentia falta da memória, né? E aí ver isso aqui acontecendo e esse livro também faz sempre pensar, nossa, que legal que a gente tá colocando um tijolinho na construção da memória coletiva de Sorocaba, sabe? Que falta um pouco em algum grau, tem muita coisa, mas falta ainda, né? A gente trazer mais. Então eu fico muito feliz em eu estar aqui, mas também ver e conhecer as pessoas e a gente aos poucos construir essa memória, que lá na frente vão lembrar da gente. Joia, muito bom. E este espaço, né? Eu sempre falo aqui no Porque Cultura é um espaço de memória, de trazer essas trajetórias, porque essas trajetórias elas não são individualizadas, elas são coletivas, né? Então, quando vocês trazem um pouco de vocês, das pesquisas coletivas que vocês fazem, traz aí toda uma história do micro para o macro. É muito bonito. Muito obrigada, então, gente. Obrigada. Encerra aqui este programa. Acompanhe no YouTube, ou se você já estiver assistindo pelo YouTube, também pode compartilhar o link do Spotify. E até a próxima.